Começa mais uma edição do Porta Estreita, o podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, eu sou o pastor Alberto Júnior. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje vamos embarcar numa jornada de reflexão e ação, inspirados pela lição 8 do nosso estudo, dedicada à missão em favor dos necessitados. Através das Sagradas Escrituras e de histórias impactantes, vamos explorar o chamado de Jesus para estendermos nossas mãos e corações àqueles que mais precisam de nossa ajuda. Na passagem de Lucas, capítulo 5, verso 17 a 26, somos lembrados de como Deus frequentemente nos usa para ajudar os necessitados e como este ato de serviço, ele pode transformar não apenas as vidas daqueles que recebem, mas também a nossa própria fé e trajetória. A Bíblia, ela nos encoraja a nos aproximarmos dos estranhos e, ao conquistar sua confiança, aprender as melhores maneiras de guiá-los em direção a Jesus. Neste episódio, nós vamos discutir como Deus tem um plano para alcançar aqueles em diferentes tipos de necessidade, seja física, emocional, financeira ou até mesmo social. A missão cristã não se trata apenas de palavras, mas de ações concretas de amor e cuidado. Ser cristão significa estar pronto para ajudar, independentemente da origem ou circunstância da pessoa. Nós vamos explorar histórias inspiradoras que mostram como a ajuda pode exigir esforços extraordinários e como, às vezes, devemos agir de maneira incomum para cumprir nossa missão de amor. Essas narrativas nos lembram que, ao cuidar dos necessitados, estamos servindo a Cristo diretamente. Então prepare-se para um episódio repleto de inspiração, desafios e chamados à ação. Vamos juntos aprender como podemos ser as mãos e os pés de Jesus neste mundo, buscando ser uma bênção para aqueles em necessidade. Os amigos do paralítico. A passagem bíblica de Lucas, capítulo 5, do verso 17 a 26, oferece uma rica ilustração de como Deus ajuda os necessitados, frequentemente por meio de ações humanas. Neste trecho bíblico, nós encontramos a história de um homem paralítico que é levado até Jesus por seus amigos. Este relato nos traz diversos aspectos significativos sobre como a intervenção divina e a ação humana se entrelaçam no auxílio aos necessitados. Nós podemos ver a fé e a determinação dos amigos do paralítico, como a atitude deles é uma atitude notável. Eles enfrentaram obstáculos consideráveis para trazer seu amigo até Jesus, inclusive descendo o paralítico pelo telhado diante da impossibilidade de acessar Jesus pelos meios convencionais. Esta ação exemplifica como muitas vezes ajudar os necessitados requer esforços extraordinários e criativos. Ao curar o paralítico, Jesus não apenas restaurou sua capacidade física, mas também perdoou seus pecados, demonstrando uma abordagem holística à cura. Este ato ilustra como a ajuda aos necessitados pode transcender as necessidades físicas imediatas, abordando também as necessidades espirituais e emocionais. A história destaca a importância da comunidade no cuidado aos necessitados. Os amigos do paralítico agiram como intermediários entre ele e Jesus, ilustrando como somos frequentemente chamados a ser as mãos e os pés de Cristo, ajudando os outros a encontrarem cura e esperança. Os amigos do paralítico tiveram que superar barreiras físicas e sociais para levar seu amigo até Jesus. Isso simboliza como, na missão de ajudar os necessitados,
muitas vezes enfrentamos desafios e barreiras que requerem persistência e inovação para serem superados. Jesus não apenas curou o paralítico, mas também aprovou a fé e as ações dos seus amigos, indicando que Deus ele valoriza e abençoa os esforços humanos realizados em fé para ajudar os necessitados. Ao curar o paralítico, Jesus manifestou sua missão de trazer cura e restauração a um mundo quebrado. Através dessa história, somos lembrados de que, ao ajudar os outros, estamos participando da missão redentora de Cristo, estendendo sua graça e compaixão. A história do paralítico e dos seus amigos não apenas destaca o poder de Jesus para curar e transformar vidas, mas também sublinha o papel vital que cada um de nós pode desempenhar em ajudar os necessitados. Essa história nos encoraja a agir com fé, criatividade e persistência, lembrando-nos de que, através de nossas ações, podemos ser canais da graça e do amor de Deus para aqueles que precisam. A fé dos amigos. A fé dos amigos do paralítico é um exemplo extraordinário de confiança e ação em Deus. Essa passagem bíblica oferece uma profunda reflexão sobre como a fé pode ser demonstrada através de atos concretos, especialmente quando se trata de ajudar os necessitados. A história começa com um grupo de amigos determinados a levar seu amigo paralítico até Jesus. Eles acreditavam firmemente que Jesus poderia curar o homem. Esta crença não era passiva. Ela os impulsionou a tomar uma ação decidida. Sua fé era tão forte que não permitiram que obstáculos físicos ou até mesmo sociais os impedissem de alcançar Jesus. Ao encontrarem uma multidão ao redor de Jesus, impedindo o acesso direto, eles não desistiram. Em vez disso, subiram no telhado da casa e criaram uma abertura para baixar o paralítico na presença de Jesus. Essa atitude inovadora e persistente reflete uma fé que ultrapassa os limites do convencional e busca soluções criativas diante dos desafios. A reação de Jesus a essa demonstração de fé foi de aprovação e ação. Ele não só curou o paralítico, mas também percebeu e elogiou a fé dos amigos. Isso mostra que Deus ele valoriza e responde à fé que se manifesta em ações concretas e persistentes. Esta história é um poderoso lembrete para os cristãos de hoje sobre a importância da fé ativa. Ela nos ensina que, ao enfrentarmos desafios, ao tentar ajudar os outros, nossa fé deve nos motivar a buscar soluções criativas e a persistir, mesmo quando as circunstâncias pareçam desfavoráveis. A atitude dos amigos do paralítico também serve como um modelo de como podemos ajudar aqueles em necessidade em nossa própria vida. Somos chamados a ser proativos em nossa fé, buscando levar os necessitados a Jesus, seja através de nossa ajuda direta ou guiando-os para encontrar o apoio espiritual e físico de que necessitam. Em resumo, a fé demonstrada pelos amigos do paralítico é um exemplo inspirador de confiança em Deus que se traduz em ação decidida e persistente. Ela nos desafia a ir além das palavras e a colocar nossa fé em prática, especialmente ao servir e ajudar aqueles que estão em necessidade. Os métodos de Cristo. Os métodos utilizados por Jesus para se relacionar com as pessoas, conforme está no nosso guia de estudos, destacam uma abordagem compassiva e eficaz que serviu como um exemplo para os cristãos ao longo dos séculos. Esses métodos, eles podem ser divididos em 5 etapas principais. A primeira delas, misturar-se com as pessoas. Jesus começava seu ministério misturando-se com as pessoas. Ele não se limitava a um local sagrado ou a um grupo específico. Em vez disso, ele ia onde as pessoas estavam. Esta abordagem mostra a importância de se relacionar diretamente com as pessoas em seus ambientes cotidianos, entendendo suas experiências e contextos de vida. Na segunda etapa, Jesus ele mostrava simpatia. Após se aproximar das pessoas, Jesus mostrava simpatia pelas condições e necessidades das pessoas.
Ele escutava atentamente, expressava ali compaixão genuína e preocupação com os problemas das pessoas. Este passo ressalta a importância de estabelecer uma conexão emocional e mostrar empatia genuína. Na terceira etapa, Jesus ele atendia às necessidades. Jesus não apenas se compadecia das pessoas, mas ele também atendia às necessidades das pessoas. Sejam necessidades físicas, emocionais ou espirituais, ele buscava oferecer soluções práticas e ajudar de maneira tangível. Isso demonstra que o ministério eficaz, ele requer ações concretas e úteis que atendam às necessidades das pessoas. Na quarta etapa, Jesus ele conquistava a confiança. O ministério de Jesus ele era baseado na construção da confiança. Por meio de suas ações e palavras, ele estabelecia uma relação de confiança com as pessoas. Isso é crucial para um ministério efetivo, pois a confiança é a base para relacionamentos mais profundos e influentes. E por fim, na quinta etapa, Jesus convidava as pessoas para segui-lo. Após estabelecer um relacionamento, mostrar compaixão e atender às necessidades das pessoas, Jesus convidava as pessoas para um compromisso mais profundo de fé e para que elas o seguissem. Este passo destaca a importância de guiar as pessoas para um relacionamento mais profundo com Deus após ter estabelecido um vínculo de confiança e cuidado. Como cristãos, somos incentivados a adotar esses métodos no nosso dia a dia, buscando se misturar com as pessoas em diferentes contextos e mostrando genuína compaixão e empatia. É importante também que ações práticas acompanhem a compaixão, atendendo às necessidades das pessoas de forma concreta e útil. Construir relacionamentos de confiança é fundamental antes de se convidar alguém a um compromisso de fé, seguindo o exemplo de Jesus. Este modelo de ministério demonstra que a eficácia em alcançar e ajudar os outros envolve muito mais do que palavras. Requer um envolvimento genuíno, ações práticas e um relacionamento baseado na confiança e respeito mútuos. Desafios contemporâneos. Desafios enfrentados por refugiados e imigrantes. No mundo, milhões de pessoas foram forçadas a deixar seus lares devido a guerras, desastres naturais ou busca por melhores condições econômicas. A experiência de Jesus como refugiado é usada para ilustrar os desafios enfrentados por esses grupos, que frequentemente se encontram em situações de vulnerabilidade e necessidade em terras estrangeiras. É bem mais fácil nos relacionarmos com pessoas da nossa própria cultura e idioma, e o grande desafio para os cristãos é sair da nossa zona de conforto cultural, nacional e étnica para alcançar os necessitados, independentemente de nossas diferenças. É necessário construirmos relacionamentos com imigrantes e refugiados, mesmo que eles possuam aparências, valores religiosos e hábitos alimentares diferentes dos nossos. Precisamos orar e buscar informações sobre imigrantes e refugiados e considerar o trabalho com organizações que cuidam dessas pessoas. Uma ideia interessante seria iniciar ministérios voltados para imigrantes e refugiados na nossa igreja local. Embora possa haver limitações e desafios, especialmente em países onde pode não ser politicamente correto se socializar com essas pessoas, os cristãos são chamados a fazer de tudo para ajudar esses indivíduos. Devemos ser proativos e criativos na nossa abordagem para ajudar refugiados e imigrantes, seguindo o exemplo de Jesus. Como cristãos, precisamos estender a mão a esses grupos em um mundo cada vez mais globalizado, onde o amor e a compaixão não devem ser limitados por fronteiras culturais ou nacionais. Como cristãos, temos a responsabilidade de cuidar dos refugiados e imigrantes, lembrando-os de que Jesus, o centro da fé cristã, também vivenciou a experiência de ser um refugiado. Ajuda aos que estão sofrendo. O sofrimento é uma realidade universal, presente tanto nas camadas mais pobres quanto entre os mais ricos. As necessidades humanas não são restritas a um grupo econômico específico. Portanto, a compaixão e a ajuda não devem ser limitadas por barreiras econômicas.
O ministério de Jesus ele é destacado como um exemplo de atenção aos sofredores e machucados. Ele não fazia distinção entre ricos e pobres. A sua compaixão e ajuda estavam disponíveis a todas as pessoas. Isso demonstra que a assistência aos necessitados deve ser um reflexo do amor incondicional de Cristo, não influenciado pela posição econômica das pessoas. Ajudar os outros vai além da assistência material. Embora essa seja importante, o apoio emocional, espiritual e social também é crucial. A verdadeira ajuda engloba o atendimento das necessidades holísticas das pessoas, reconhecendo que cada indivíduo é uma complexa interação de aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais. Como cristãos, somos desafiados a sermos proativos em identificar e atender as necessidades dos que sofrem ao nosso redor. Isso pode incluir visitar os doentes, confortar os enlutados, oferecer suporte a quem enfrenta dificuldades emocionais ou financeiras e estender a mão aos marginalizados e excluídos. Como cristãos, somos chamados a ajudar todos os que estão em necessidade, sem discriminação. Isso significa superar preconceitos pessoais e culturais e oferecer ajuda a todos, independentemente de sua situação econômica, cultural ou social. O maior exemplo de amor. Jesus demonstrou um amor maior ao se doar completamente pelas pessoas, independentemente de quem fossem ou de onde viessem. Ele acolhia os marginalizados, curava os enfermos e perdoava os pecadores, mostrando um amor que transcende as barreiras culturais, sociais e econômicas. Durante seu ministério, Jesus ele buscava ativamente aqueles que estavam desamparados e sofrendo. Ele tomava a iniciativa de ir até eles ou acolhia aqueles que eram trazidos até ele, como no caso do paralítico descido pelo telhado. Jesus ele viveu o princípio expresso do Evangelho de João 15, verso 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Este amor sacrificial não se refere apenas à morte física, mas também a viver de maneira altruísta, colocando as necessidades dos outros acima das próprias. Somos chamados a refletir esse amor maior em nossas vidas. Isso significa ir além do conforto e da conveniência para ajudar aqueles que estão em necessidade. Podemos fazer isso através de atos de bondade, oferecendo suporte emocional, ajudando nos cuidados físicos ou simplesmente estando presentes para aqueles que precisam. Seguir o exemplo de Jesus implica em amar sem preconceitos ou discriminação. Isso envolve estender a mão para todos, independentemente de sua situação econômica, cultural ou religiosa. O desafio para os cristãos é praticar esse amor maior em todas as esferas da vida. Isso pode incluir fazer amizade com estrangeiros, ajudar refugiados e imigrantes, confortar os aflitos e apoiar os que estão em dificuldades. Ao vivermos esse amor maior, testemunhamos a natureza de Cristo para o mundo. Este testemunho pode ser uma ferramenta poderosa para atrair outros para o amor de Deus. Nós vamos então agora para os pontos principais da lição. No sábado, a passagem bíblica de Lucas 5, 17 e 26 destaca como Deus ele ajuda os necessitados, muitas vezes através de outras pessoas. Este trecho nos ensina sobre a importância de agir conforme o ministério de Jesus, estando atentos às necessidades dos outros, sejam elas óbvias ou não, e estendendo a mão a todos independentemente da sua origem. Domingo, a história dos amigos que levaram um paralítico a Jesus ilustra a importância da fé, ação, paciência e disposição para ajudar de maneira incomum se for necessário. Este relato nos encoraja a levar os necessitados a Jesus, superando as barreiras físicas e sociais. Na segunda-feira, nós podemos ver aqui os métodos de Jesus para ministrar aos necessitados em 5 etapas. Misturar-se com os desamparados, mostrar compaixão, ministrar as necessidades, ganhar confiança e, finalmente, levar as pessoas até Jesus. Na terça-feira, nós temos aqui a questão dos refugiados e imigrantes, destacando que Jesus também foi um refugiado.
nós somos incentivados a sair da nossa zona de conforto cultural e étnica para ajudar os necessitados, independentemente de diferenças culturais ou religiosas. Na quarta-feira, nós temos aqui a necessidade de atender aqueles que estão sofrendo e machucados no mundo, independentemente de sua condição econômica. Somos chamados a atender às necessidades das pessoas e a ajudá-las puramente porque elas precisam de ajuda. Na quinta-feira, nós podemos ver aqui as oportunidades para ajudar os outros, que essas oportunidades elas são infinitas e que devemos estar dispostos a fazer o que pudermos para ajudar. Jesus demonstrou esse amor maior e somos chamados a seguir o exemplo de Cristo Jesus. Na sexta-feira, a lição ela aborda a importância de construir pontes com pessoas de outras culturas e a necessidade de expandir nossa solidariedade além de nosso círculo familiar ou cultural. Nós somos incentivados a ser uma bênção para todos, inclusive para aqueles fora da nossa zona de conforto cultural ou social. Concluindo então este episódio do nosso podcast, refletimos profundamente sobre a missão em favor dos necessitados. Vimos como a fé, a determinação e a criatividade podem superar obstáculos para ajudar os outros, exemplificado na história dos amigos que levaram o paralítico até Jesus. Aprendemos sobre os métodos de Cristo para se relacionar e ajudar as pessoas, destacando a importância de misturar-se com elas, mostrar simpatia, atender às necessidades, conquistar a confiança e convidar as pessoas para nos seguir. Refletimos também sobre os desafios contemporâneos, como ajuda a refugiados e imigrantes, lembrando que Jesus também foi um refugiado. Este estudo nos chamou a sair da nossa zona de conforto e a estender a mão para todos os necessitados, independentemente da sua condição econômica, cultural ou religiosa. Fomos lembrados de que ajudar os necessitados é um ato de amor maior, um princípio fundamental do cristianismo. Jesus demonstrou esse amor morrendo em nosso lugar e de forma incondicional. Nós também somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, oferecendo ajuda, compaixão e compreensão a todas as pessoas que encontrarmos. E para encerrar, eu gostaria de deixar com você uma mensagem inspirada do Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 40. O rei responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que essa lição nos inspire a ver Cristo em cada pessoa necessitada e agir como seus representantes no mundo. Vamos juntos, neste momento, orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de refletirmos na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a se importar mais com as pessoas, mais com as necessidades que as pessoas têm e, de alguma forma, nós venhamos a ser instrumentos Teus para minimizar o sofrimento de muitas pessoas. Toma-nos em Teus braços de amor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar neste episódio, que possamos levar essas reflexões conosco e colocá-las em prática em nossa vida diária. Até a próxima!